Meus amigos e minhas amigas aqui do Oscar Cursos, bem-vindos, bem-vindas a mais uma revisão da OAB. Meu nome é Abacuque Sodré, estou aqui para poder te ajudar na sua aprovação. Estamos então aqui para fazer a revisão de Direito Constitucional ali da prova número 44ª da OAB FGV. Primeiramente, eu queria deixar uma dica aqui para vocês que estudam para a primeira e para a segunda fase. Nós temos aqui um livro que eu e o professor Paulo Peixoto escrevemos chamado Fichamentos de Processo Constitucional. Está à venda lá na Amazon, é um dos livros mais vendidos. Nós estamos na terceira edição. Tem um fichamento das principais peças de processo constitucional. Fica aqui a dica para vocês. Dito isso, acho que é importante a gente entender que direito constitucional é uma das matérias que mais tem questões depois de ética. Ela é uma matéria que tem ali mais ou menos 8 questões e pode te ajudar na sua aprovação. Entender direito constitucional é um ponto importante. Para isso, eu recomendo que eu espero até que você já tenha lido a Constituição. Se você não leu, comece a ler. Dá tempo ainda de fazer a sua prova e ler a Constituição. O seu examinador gosta de perguntar o que está no texto da Constituição, ou em súmula vinculante, ou ainda nas leis do controle concentrado. Mas nós vamos fazer para você aqui hoje uma revisão completa para te ajudar na sua aprovação. Para que a gente possa começar aí a nossa revisão sem mais delongas, eu vou trazer aqui para vocês um material que depois o professor Oscar vai permitir aqui a vocês uma análise bem completa do nosso direito constitucional. Então, vamos aqui, sem mais delongas, a nossa análise. Primeiro, então, nós temos aqui com vocês a nossa primeira análise. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou doutor em Direito e em Teologia, mestre também em Direito, e quero trazer para vocês aqui os principais pontos das matérias que envolvem direito constitucional. Primeiro, qual é a estrutura do nosso direito? Esse é um ponto importante. Lembrando que o direito está estruturado hoje em regras e princípios. Segundo o professor Robert Alexy, teórico alemão, ele vai dizer que regras são normas jurídicas que estabelecem dever definitivo e elas estão no plano da validade, ou seja, a norma inferior precisa buscar fundamento de validade na norma superior. Então, regra vale na forma tudo ou nada. Quando duas regras colidem entre si, ou uma delas é exceção da outra, ou ainda apenas uma delas é válida. Então, regras são normas jurídicas que estabelecem dever definitivo. E quando elas colidem entre si, chama-se antinomia. Quando eu tenho uma antinomia, ou uma delas é uma exceção da outra, ou ainda apenas uma delas é válida. Diferentemente do que ocorre nos princípios. Os princípios, eles são o quê? Uma estrutura de norma que estabelece apenas um dever inicial, prima facie, que são realizados na maior medida do possível. Quando dois princípios colidem, um não exclui o outro. Apenas se verifica, no caso concreto, qual princípio tem mais peso. Então, quando dois direitos colidem entre si, um deles restringe o outro. Mas essa restrição precisa atender 3 regras, que é a proporcionalidade em geral, que tem 3 regras. A adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Adequação, a norma atinge o fim a que foi proposto. Necessidade, a norma adotou a restrição menos gravosa dentro do sistema jurídico. E proporcionalidade em sentido estrito, a restrição que é feita de um direito por outro não anula o outro direito, não fere o seu núcleo essencial. Lembrando que essas normas essas regras de aplicação, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, elas são altamente exclusivas, ou seja, precisa preencher as 3 para que a norma seja proporcional, a restrição seja proporcional. E aí na proporcionalidade, lá no final, vai verificar qual é a norma que tem mais peso. Por que você está falando tudo isso, professor? Isso é teoria do direito. Sim, porque é teoria dos direitos fundamentais. Por quê? O ponto importante que eu quero falar para vocês é o seguinte: a estrutura dos direitos fundamentais é uma estrutura de princípio. Os direitos fundamentais estão estruturados na forma de princípio. Em regra, os princípios não possuem hierarquia entre si. Mas
Mas eu quero também, a partir daí que eu entendi que o sistema jurídico é formado por regras e princípios, mas o nosso sistema ele é um sistema hierárquico, na forma keynesiana. Ou seja, norma inferior, norma lá embaixo da escada, busca fundamento de validade até chegar na Constituição. A norma que não é compatível com a Constituição, ela é inconstitucional e sofre no nosso sistema jurídico o vício da nulidade, ou seja, inexistência. Bate na testa, efeito ex tunc, ok? Mas aí se pergunta, se eu tenho um sistema hierárquico, qual é o ápice desse sistema jurídico? Qual é o topo do sistema jurídico? Quais normas estão no topo do sistema jurídico? Se você respondeu Constituição Federal, você está equivocado. Porque a partir da emenda constitucional número 45 de 2004, nós temos o chamado bloco de constitucionalidade. Os tratados de direitos humanos aprovados na forma de emenda constitucional lá, artigo 60. O que está no artigo 60? 2 turnos, 3/5, então, 2 turnos nas duas casas, Câmara e Senado, votação por 3/5 dos seus membros, então quórum qualificado, e promulgação pela mesa conjunta do Senado e da Câmara, na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, desta forma, esses tratados ingressam no sistema jurídico como o que? Emendas constitucionais, formando o bloco de constitucionalidade. Então, atualmente, o nosso bloco de constitucionalidade ele é composto pela Constituição Federal, pelos atos de disposição constitucional transitórios ADCTs e pelos tratados de direitos humanos. Hoje nós temos 3. Quais são esses 3? Decreto 6949 de 2009, que trata da Convenção de Nova York sobre a pessoa com deficiência. Tratado de Marrakech, que está no Decreto 9522 de 2018, que trata sobre o acesso da pessoa com deficiência visual a obras literárias e congêneres, e o Decreto 10.932 de 2022, que trata da Convenção Interamericana contra o Racismo ou qualquer forma de discriminação racial. Então, o sistema jurídico hoje tem no ápice, no sistema jurídico brasileiro tem no ápice o que? O bloco de constitucionalidade, ok? Então, vamos avançar. Então, no topo está o bloco de constitucionalidade, abaixo tem os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à emenda constitucional número 45, que são as normas supralegais, abaixo leis complementares e ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos-leis e resoluções. Que estão lá no artigo 59, são atos normativos primários. Contra os atos normativos primários, se eles violarem a Constituição Federal, cabe o quê? A ação direta de inconstitucionalidade. Então, o artigo 102, inciso 1º, a linha A, diz lá que cabe ação direta de inconstitucionalidade por atos posteriores à Constituição de 88. Por que posteriores à Constituição de 88? Porque os anteriores cabe a DPF, parágrafo 1º da lei, do artigo 102 da Constituição Federal, parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição, combinado com a lei 9882. A ação direta de inconstitucionalidade, ela cabe de ato normativo primário, artigo 59 lá da Constituição, artigo 84, inciso 6º, que é o decreto autônomo, e ela cabe de atos normativos primários estaduais e federais. Então, atos normativos primários federais posteriores à Constituição. De atos normativos secundários e de lei municipal, cabe o que é a DPF, assim como atos anteriores à Constituição. A ADI está regulada pela Lei 9868 de 99. Lei 9868 de 99 regula a ADI, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão. A partir do artigo 12A até o 12H é a ADO. O artigo 21 e seguintes é a ADC, e artigo 3º e artigo 10 ali a ADI, ok? Então, atos normativos primários são aqueles que inovam no sistema jurídico. Então, estão aqueles ali previstos no artigo 59 da Constituição. Se você ainda não abriu o artigo 59, você vai ver lá que são atos de criação do legislador, do Congresso Nacional. Então, é importante ter tudo isso em mente. Então, e como eu classifico a nossa Constituição brasileira? Nossa Constituição brasileira ela é classificada em alguns pontos. Sob a forma, ela é escrita, sistemática, e ela é feita pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, ela é democrática. Ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte votada, ou seja, ela foi eleita. Então, teve o voto ali dos deputados constituintes,
que criaram a Constituição e a promulgaram em 5 de outubro de 1988. Então, a Constituição de 88, ela é escrita, sistemática, forma de elaborar, ela é dogmática, porque ela traz conceitos, ela organiza ali de forma bem acentuada o sistema jurídico brasileiro. Ela tem origem popular, por quê? Foi pelo voto da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, devidamente eleita, foi que elaborou. Não foi uma Constituição outorgada. Lembra, as Constituições elas podem ser promulgadas se forem feitas por Assembleias Nacionais Constituintes eleitas ou ainda por órgãos ditatoriais ou autocráticos. Ela é outorgada, como aconteceu com as Constituições de 1937, 1967 e a emenda constitucional número 1 de 69, que deu quase uma reviravolta, uma nova constituição no nosso sistema jurídico. Estabilidade, ela é rígida ou super rígida. Por quê? Porque ela não pode ser alterada por qualquer quórum. O quórum é específico, uma emenda constitucional precisa ter votação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, Casa Alta e Casa Baixa, que é Câmara dos Deputados e Senado Federal. Além disso, ela também tem uma limitação material. Qual é a limitação material? Existem cláusulas que não podem ser alteradas. Existem cláusulas que não podem ser alteradas, que estão lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Então nós temos uma Constituição que é super rígida, que tem um quórum qualificado para ser alterado e matérias que não permitem ao poder constituinte derivado alterar. Lembra, eu tenho o poder constituinte originário, aquele que cria a Constituição, que é ilimitado, que é inicial, que é soberano. Qual a única limitação que se tem? Dentro da teoria dos direitos humanos, a vedação do retrocesso ou efeito cliquet, que significa, uma vez estabelecido um direito por uma Constituição, a nova Constituição não pode retirar aquele direito estabelecido. Uma vez retirada uma restrição, ela não pode ser reposta. Então, uma vez estabelecido um direito, ele não pode ser retirado. Uma vez retirada uma restrição, ela não pode ser colocada novamente no sistema jurídico, ok? Então, nós temos esse sentido. Então, poder constituinte originário. Depois, nós temos o poder constituinte derivado, que é quem faz as emendas constitucionais. E o poder constituinte derivado decorrente, que é a forma como os estados se organizam. Lembra, artigo 25 da Constituição Federal, os estados se organizam por meio das constituições estaduais. Vamos avançar, então? Normas constitucionais. Como eu tenho a análise das normas constitucionais de forma clássica aqui nas lições do professor José Afonso da Silva. Então, o professor José Afonso da Silva trouxe essa classificação para as normas constitucionais. Nós temos as normas que são de eficácia plena, que elas são automaticamente aplicáveis, independente de legislação infraconstitucional. Ela não depende de regulamentação infraconstitucional para ter sua eficácia. Exemplo, a língua portuguesa é a norma constitucional de eficácia plena. O que diz também a própria Constituição e o Supremo? Que ali o ensino fundamental, a vaga de crianças no ensino fundamental 1, ou ensino fundamental 2, ou ensino médio, ou seja, o ensino obrigatório, previsto lá no capítulo da educação, é direito subjetivo do cidadão, ou seja, norma auto-aplicável. Então, a prestação do serviço de educação pelo Estado, educação básica de 4 a 17 anos, ela é norma de eficácia plena, devendo ser aplicada de imediato. Então, esses são 2 exemplos. E eficácia contida, meus amigos, é aquela que parece com a eficácia plena, mas ela pode ser reduzida do seu alcance. Exemplo, artigo 5º, inciso 13, diz que toda atividade lícita, ela pode ser realizada assim conforme for estabelecido pela legislação infraconstitucional, ou seja, por lei. A lei pode o quê? Reduzir o alcance. Exemplo, a advocacia. A advocacia ela pode ser exercida por qualquer pessoa, bacharel em direito, e que tenha prestado a OAB. Quem disse isso? Foi o Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB pegou o todos e criou a restrição. Essa diminuição, essa restrição é a capacidade da norma de eficácia contínua. Então ela tem eficácia plena, mas pode ter seu espectro reduzido pelo legislador infraconstitucional. Então essa redução, muitas vezes ela é chamada de norma de eficácia contínua ou norma de eficácia restringível, por exemplo, pelo professor Elival da Silva Ramos. Ele chama de norma de eficácia restringível. Nós temos também, por fim, as normas de eficácia limitada, que são aquelas que têm uma eficácia negativa inicial,
O que é eficácia negativa, professor? Elas impedem que venha uma emenda constitucional e possam suprimir, impedem que o legislador infraconstitucional venha e possa legislar em sentido contrário. Então, norma de eficácia limitada é aquela que não produz efeito inicialmente, depende da legislação para produzir os seus efeitos e ela tem uma eficácia negativa, que é impedir normas inconstitucionais, e ela serve como parâmetro de controle. Exemplo típico é direito à saúde, precisa de regras para criar, direito à educação, direito à moradia, são todos ali, principalmente os direitos sociais, eles dependem de regulamentação para que eles possam ser implementados. Exemplo típico também, greve dos servidores públicos, benefícios assistenciais, todos eles dependem o quê? De uma norma infraconstitucional que vai estabelecer uma política pública permitindo que aquele direito seja efetivado. Efetivamente porque esse direito normalmente depende do orçamento público. Nós temos dois tipos de norma de eficácia limitada. De um lado eu tenho as normas de eficácia limitada de princípio institutivo, aquelas que vão criar determinadas instituições, pode criar determinadas escolas, campos, ou mesmo determinadas agências reguladoras. E temos normas de eficácia limitada de princípio programático, que são aqueles que envolvem direitos fundamentais, e aí elas precisam ali do quê? De legislação, de resolução, de decisões do Poder Executivo, dos ministérios, secretarias estaduais e municipais, às vezes para sua implementação. Outro ponto, quais são os limites constitucionais? Existem limites da Constituição? A resposta é sim. Quero trazer para vocês. Lembra que nós falamos que existem as chamadas cláusulas pétreas? A Constituição não pode ser alterada sobre qualquer tema. Existem temas que não podem ser alterados. Esses temas são chamados cláusulas pétreas. O Constituinte originário estabeleceu as bases e os fundamentos da República. E esses fundamentos têm critérios ali impeditivos desse contrato social chamado Constituição, que vão impedir aqui de qualquer modificação, inclusive majoritária, ou seja, mesmo que houver ali uma decisão majoritária, essa decisão majoritária não pode prevalecer em face dessas cláusulas fundamentais, inclusive ensejando o controle de constitucionalidade, que é forma federativa de Estado, ou seja, Brasil é uma forma descentralizada em União, Estado, Município e Distrito Federal. Tem uma divisão de competências. Esses entes são autônomos entre si. Eles não são soberanos, eles não podem pedir secessão, eles não podem pedir separação, mas eles podem conviver harmonicamente. Então a forma federativa não pode ser abolida. O voto direto, secreto, universal e periódico, ou seja, forma democrática, as eleições não podem ser objeto de alteração nesse aspecto do voto direto, secreto, universal e periódico. E aí, professor, aqui não está o voto obrigatório. Significa que a Constituição pode ser emendada para estabelecer que não será mais voto facultativo, mas sim não voto mais obrigatório, mas facultativo? Pode, ou seja, o voto facultativo já é previsto na Constituição para analfabetos e menores de 18 anos, maiores de 16 e maiores de 70 anos. Então, neste caso, como a Constituição já estabelece algumas condições para o voto facultativo, nada obsta a que não há uma previsão sobre o voto facultativo como não sendo possível ser modificado. Por quê? Porque o voto obrigatório não é cláusula pétrea, é apenas o voto direto, secreto, universal e periódico. Ou seja, direto, um voto, uma pessoa. Universal, todas as pessoas têm direito a votar. Uma pessoa, um voto. Então, voto direto, a pessoa pode votar no candidato. Voto secreto, o voto é de foro íntimo. Voto universal, para cada pessoa um voto. E voto periódico, em todas as eleições as pessoas podem votar. Separação dos poderes, então, poder legislativo, executivo e judiciário. Tem cláusulas aqui de check and balances, freios e contrapesos. Deve haver a preservação da harmonia e da separação funcional dos poderes. Os direitos e garantias fundamentais, então aqui todos os direitos e garantias fundamentais. Quem elabora as normas constitucionais, nós já vimos. Então esse ponto aqui nós já falamos.
Como é formado o Estado brasileiro? Então, nós já dissemos, vamos passar rapidamente aqui com vocês. O Estado brasileiro é formado pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. É uma federação em que há uma distribuição de competências administrativas e legislativas, além também de tributárias. Então nós temos aqui, nesse sentido, uma federação. E ela é formada de forma indissolúvel e não admite secessão. Está lá no artigo 1º e artigo 18 da Constituição Federal. Um ponto que eu quero trazer de destaque para a sua prova, apesar de estar lá nos parágrafos 3º e 4º a possibilidade de subdivisão e desmembramento de estados, municípios, cisão, fusão, não adveio a lei complementar federal que autorize o quê? Que autorize essa situação. Se tivesse advindo já a lei complementar, precisaria de estudos prévios de viabilidade e também plebiscito. A consulta popular é por plebiscito. Pegadinha da sua prova é o seu examinador dizer que esse desmembramento poderia ocorrer por referendo. Não, se viesse a lei complementar federal, permitiria ser mediante consulta da população e por plebiscito e viabilidade a divisão dos estados. Municípios, os municípios dependeriam do prazo estabelecido pela lei estadual nos termos da lei complementar federal, mediante consulta prévia e viabilidade da população envolvida, ok? Competências, então as competências elas são uma divisão do poder soberano do Estado. Então existem competências judiciárias, chama-se jurisdição, competências administrativas, gestão, competências legislativas, legislação, capacidade legislativa, poder para tratar sobre determinado tema. Então, neste sentido, nós entendemos que há uma divisão de competências. A federação ela tem essa divisão de competências. Lembrando que somente no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal tem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, executivo e judiciário. Nos municípios eu só tenho legislativo e executivo. Por quê? Porque o poder judiciário que atua no âmbito dos municípios ou são comarcas da justiça comum estadual ou ainda subseções da justiça federal que pertence à União. Vamos lá. Então nós temos as competências administrativas. No âmbito da União tem a competência exclusiva, artigo 21. A Constituição não permite delegação. Então competência administrativa exclusiva significa que só a União pode exercer aquela atividade e ela também pode legislar sobre aquele tema. Então ela não admite delegação para outros entes federativos. Diferente, por exemplo, da competência privativa da União. Em regra, se o Estado legislar sobre a competência privativa da União ou município, eu tenho uma inconstitucionalidade formal por usurpação das regras de competência. Lembra? Constitucionalidade formal significa violação das devidas regras do processo legislativo. Iniciativa, competência, forma, tipo legislativo, quórum, procedimento, tudo isso envolve o que? A inconstitucionalidade formal. Se houver violação dessas regras do devido processo legislativo, constitucionalidade formal. Se não for violada as regras do devido processo legislativo, todas as demais regras e princípios da Constituição que não envolvam o devido processo legislativo são inconstitucionalidade formal, especialmente violação de direitos fundamentais. Então, a competência administrativa da União exclusiva, ela não é delegada. A competência privativa, uma vez usurpada, é o quê? Inconstitucionalidade formal. Só que essa competência admite o quê? Admite delegação. Como se dá essa delegação, professor? Por meio da lei complementar, nos termos do parágrafo único do artigo 22. Então, a União pode permitir que os estados legislem sobre determinada matéria com alcance e tempo, determinado tempo de validade, determinada condição. Para isso, precisa de lei complementar. Já aconteceu essa lei complementar? Até hoje, não temos nenhuma lei complementar autorizando o Estado a legislar sobre as competências
privativas da Constituição. No âmbito dos estados, nós temos a competência residual ou reservada, que significa que o estado lá deve legislar nos termos do parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal sobre gás canalizado e transporte intermunicipal, então competência do estado. E a competência dos municípios é a chamada competência de interesse local, ou seja, tudo que não for que for do interesse local é competência do município. E o Distrito Federal tem a competência acumulativa, acumula a competência do município e a competência dos estados. Então, importante vocês terem isso em mente. Além disso, além das competências de cada um dos órgãos, existe a competência comum ou concorrente. A comum é a administrativa, a concorrente é a competência legislativa. Lembrando que um elemento essencial, por exemplo, é que a União, Estados e municípios podem legislar sobre e administrar questões envolvendo saúde, assistência pública, o meio ambiente, programas de moradia, condições habitacionais e saneamento básico. E no âmbito da legislação concorrente, a regra é que a União estabelece as normas gerais e os estados fazem o quê? Estabelecem o complemento dessa legislação. Eles têm a capacidade ou a competência suplementar, que é de completar essas questões, essas matérias. Só que se a União não legislar sobre a matéria, o Estado poderá exercer a competência suplementar. Lembrando que se o Estado exerceu a competência não só suplementar, mas a plena, nesse caso quando não tem legislação, se a União vier a legislar depois, a norma que veio posterior, ela não revoga a norma estadual, ela apenas suspende aquela norma na parte que ela não for compatível com a norma federal. Então lembra, por que ela suspende? Porque se essa lei federal for declarada inconstitucional, prevalece a lei estadual de forma plena ainda. Então é importante lá do parágrafo 4º do artigo 24, observar isso. Anota aí o seu parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal. Aí eu tenho um ponto. Então temos a construção de legislação, temos aqui o entendimento de como se formam as normas, quais são as normas do sistema jurídico, e eu preciso entender como se fiscaliza a Constituição ou a constitucionalidade das leis e atos normativos. Como eu fiscalizo se a Constituição está sendo cumprida? Lembre-se que as normas inferiores precisam ser compatíveis com as normas constitucionais. Se com elas não guardarem compatibilidade, elas não pertencem ao conjunto. Logo elas estão eivadas pelo vício da inconstitucionalidade e aplica-se a sanção de nulidade, eficácia contra todos, erga omnes, efeito ex tunc, bateu na testa, caiu para trás. Lembra, retroativos. Então, controle de constitucionalidade. Ele visa combater esse vício de contrariedade da Constituição mediante o reconhecimento de quais normas são compatíveis e quais não são compatíveis com o bloco de constitucionalidade. Parâmetro é o bloco de constitucionalidade se a Constituição Federal for o parâmetro. Por que, professor? Porque a Constituição estadual pode ser o parâmetro. Aí o controle é exercido no âmbito judicial, lá nos tribunais de justiça. Parâmetro, Constituição estadual. Se o parâmetro for o bloco de constitucionalidade no âmbito federal, o controle no âmbito concentrado ele é exercido por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos analisar aqui com calma antes cada um dos pontos. O controle ele se baseia no princípio. Qual é o princípio? Da supremacia da Constituição. A Constituição é norma superior e a norma que com ela não guarda compatibilidade não pertence ao sistema. Esse é o sentido do sistema jurídico brasileiro. Lembrando que a Constituição é a norma superior, norma hierarquicamente superior. Nós temos dois tipos de inconstitucionalidade: inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade por ação, aqueles atos legislativos e atos administrativos que são contrários ao bloco de constitucionalidade. E inconstitucionalidade por omissão é a falta de regulamentação que impede o exercício de direitos fundamentais ou ainda o descumprimento das competências constitucionais. No âmbito das inconstitucionalidades por ação, eu tenho a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. Inconstitucionalidade formal, como eu já disse para vocês, violação às regras do devido processo legislativo.
Tudo que contrariar o devido processo legislativo implica em inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade material, tudo que não tiver a ver com o devido processo legislativo, mas que são regras e princípios da Constituição Federal que são desobedecidos, são considerados ali inconstitucionalidade material. Lembrando que a inconstitucionalidade formal ela é absoluta, não se convalida. A inconstitucionalidade formal, como ela permite a interpretação, uma inconstitucionalidade de conteúdo, ela pode permitir ali visões interpretativas, como interpretação conforme a Constituição. Então imagina, eu tenho uma norma com várias possibilidades de interpretação e apenas uma delas é considerada inconstitucional, então essa é a interpretação conforme. Ou ainda tenho a interpretação que é feita pela declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, que é também uma sentença ou uma decisão interpretativa na qual a Corte Constitucional, observando uma norma polissêmica, aqui engasgou, polissêmica, que tem vários sentidos, apenas um desses sentidos é inconstitucional, por isso ela é chamada norma constitucional de adesão. Por quê? Apenas dentre várias, apenas uma é inconstitucional. Várias interpretações possíveis daquela norma, uma é inconstitucional. Já a interpretação conforme é chamada decisão de rechaço. Por quê? Porque existindo várias interpretações, apenas uma é constitucional. Nós temos quais tipos de controle? Nós temos o controle prévio, preventivo, a priori e a priorístico. Quem realiza esse controle? Poder Judiciário? Em regra, não. O poder realizado é pelo Legislativo. Quem faz esse controle? Primeiro, o Legislativo faz pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele faz essa análise, verificando se a norma é constitucional. Se a norma foi inconstitucional, ele retira de pauta e dá esse parecer. Se for o Executivo faz por meio do voto, nos termos do artigo 66, parágrafo 1º. Existe o voto político e o voto jurídico. O veto jurídico, existe o veto jurídico e o veto político. O veto jurídico se dá por questões de inconstitucionalidade. O veto político por questões de questões que envolvam ali o interesse do político do governo. Então, o governo tem interesses políticos e aí ele decide ali dar um veto em sentido que vai contrário à política adotada pelo governo. Já a questão do veto jurídico, ele é um veto pela inconstitucionalidade. No âmbito do controle prévio, a atuação em regra é do Legislativo e do Executivo, mas existe caso excepcional. Qual é o caso excepcional? Impetração de mandado de segurança por parlamentar quando ali é violado o devido processo legislativo. O que significa isso? Então imagine, está se aprovando uma emenda constitucional com um quórum inferior a 3/5. O parlamentar pode impetrar o mandado de segurança. A matéria de lei complementar está sendo aprovada por lei ordinária. O parlamentar pode ir lá e entrar com mandado de segurança. Então, é excepcional esse tipo de controle prévio por meio de mandado de segurança, artigo 5º, inciso 69 da Constituição, mandado de segurança individual, impetrado pelo parlamentar no Supremo Tribunal Federal para garantir o devido processo legislativo, meus amigos. Quais são os outros tipos de controle, além do controle prévio? Temos o repressivo, a posteriori ou sucessivo, que é feito da seguinte forma. Primeiro, pela rejeição da medida provisória, o Congresso Nacional pode rejeitar a medida provisória, está lá no parágrafo 5º do artigo 62 da Constituição. Decreto legislativo que susta os atos do Poder Executivo que exorbitem os poderes regulamentares, então tem uma lei delegada, tem um decreto e esses decretos ou lei delegada, acabam exorbitando os poderes atribuídos pelo Congresso. O Congresso, lá nos termos do artigo 49, inciso 5º, pode sustar os atos que exorbitem o exercício do poder regulamentar. Resolução do Senado, que pode suspender no todo ou em parte a norma declarada inconstitucional no âmbito do controle difuso, artigo 52, inciso 10. Isso prevalecia muito antes do Código de Processo Civil de 2015. A partir dos anos 2000 começou a surgir uma situação chamada abstrativização do controle difuso. A abstrativização do controle difuso autorizou o seguinte, ela autorizou que as decisões do controle difuso tivessem o mesmo poder do controle concentrado. E quando isso se referendou de forma plena?
com base no Código de Processo Civil, e que estabeleceu que, por exemplo, nos casos de repercussão geral, as súmulas de repercussão geral, elas vinculam. Tem as súmulas vinculantes que foram trazidas pela emenda constitucional número 45 de 2004, que diz que essas decisões têm efeito vinculante e eficácia erga omnes, e uma vez descumpridas permitem a reclamação constitucional. Então, neste sentido, essa questão da resolução do Senado foi gradativamente sendo quase caindo num desuso ou numa mutação constitucional. Nós temos também o repressivo judiciário, que é o sistema misto de constitucionalidade, o difuso ou incidental, que é feito nos casos concretos pelos juízes. Pode ser por qualquer juiz, ele faz essa análise, mas essa análise tem que estar na causa de pedir da petição e tem que estar na fundamentação da sentença. Ela não pode estar no pedido, porque sob pena de usurpação da competência do Supremo, e não pode estar no dispositivo. Então, da decisão, em regra, para o juiz de primeira instância, ele vai dar ali como fundamento da decisão, mas vai garantir determinado direito, o bem da vida pedido pela parte, no mandado de segurança, numa ação de rito comum, no habeas data, no habeas corpus, numa ação popular, numa ação civil pública, e no âmbito da parte, a parte vai pedir na causa de pedir, mas não no pedido. Nos tribunais já é diferente. Nos tribunais não é qualquer órgão fracionário que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. A inconstitucionalidade tem que ser feita por algo chamado incidente de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o artigo 97 da Constituição diz que os tribunais, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou tratado internacional, eles têm que fazer com base no quê? No plenário ou no órgão especial. Então, o órgão especial vai fazer análise, vai verificar se aquela norma é compatível com a Constituição e ela vai, então, devolver para o órgão fracionário, Câmara ou Turma, para decidir sobre o bem da vida. Então, nos tribunais, a decisão é feita pelo órgão colegiado nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, súmula vinculante número 10. Quais são a exceção para isso? Exceção se o Supremo já tivesse manifestado ou ainda se o tribunal já tivesse manifestado sobre a questão. Então, nessas duas situações, não precisaria remeter para o órgão colegiado, o órgão especial. Além disso, também o controle difuso é realizado em última instância pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele é órgão recursal final, recurso ordinário constitucional e recurso extraordinário. Então, artigo 102, inciso 2º e artigo 102, inciso 3º são as condições. Qualquer pessoa pode pedir e, em geral, o acordo era inter partes, porém, com a teoria dos precedentes, ali, repercussão geral e ainda qualquer decisão do Supremo, ela, como temos uma teoria dos precedentes que os tribunais superiores criam precedentes e esses precedentes passam a ser obrigatórios para os órgãos jurisdicionais inferiores, neste caso nós temos ali a eficácia erga omnes. Então hoje, tanto o de controle difuso quanto o controle concentrado, eles possuem a mesma eficácia. Nós já falamos sobre tudo isso. Agora, controle concentrado, ele é feito em duas instâncias, pelo STF, cujo parâmetro é o bloco de constitucionalidade, e pelo TJ, cujo parâmetro é a Constituição Estadual. A ADI estadual, que é conhecida vulgarmente como ação direta de inconstitucionalidade estadual, ela está prevista na Constituição, no artigo 125, parágrafo 2º, sendo chamada de representação de inconstitucionalidade. O órgão competente é o Tribunal de Justiça. No âmbito federal, quem faz o parâmetro do controle, quem faz esse controle é o Supremo Tribunal Federal, cujo parâmetro é o bloco de constitucionalidade, e ele faz o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Os legitimados por controle concentrado estão lá no artigo 103 da Constituição, só podem ser aqueles, lembra que os legitimados universais, Presidente da República, Mesa do Senado, Mesa da Câmara, Procurador-Geral da República, Ordem dos Advogados do Brasil, partido com representação no Congresso Nacional, não precisam demonstrar pertinência temática, sendo legitimados universais, ou seja, tem todas as condições para discutir qualquer questão. A jurisprudência do Supremo, todavia, criou também a categoria dos legitimados especiais, ou seja, aqueles que precisam demonstrar relação entre o processo em curso e a lei ou ato normativo impugnado. Ou seja, se for o governador dos estados
ou do DF, a Câmara Legislativa do DF, a Assembleia Legislativa e a Confederação Sindical Entidade Classe de âmbito nacional, precisa demonstrar, eu tenho aqui determinadas atividades que me são vinculadas institucionalmente, por exemplo, confederação, que é defender trabalhadores do comércio, trabalhadores da indústria, trabalhadores da mineração, Associação Nacional da Defesa do Consumidor, ou ainda governador do DF, governador de São Paulo. São leis que são impugnadas que podem afetar aquela unidade federativa ou o exercício da atividade funcional ou ainda as finalidades institucionais dessas pessoas. Lembrando que essas pessoas precisam demonstrar esse interesse de agir. O controle concentrado, ele também nesse processo, participa o Procurador-Geral da República quando ele não for parte, ele vai ser chamado a dar parecer, parágrafo 1º do artigo 103, e o Advogado-Geral da União, que vai defender a constitucionalidade e legalidade do ato normativo impugnado nos termos do artigo 103, parágrafo 3º da Constituição. Tipos de controle. Então nós temos controle concentrado, né? A decisão tem eficácia vinculante e eficácia erga omnes, essa é a regra. Então regra é da nulidade, decisão que julga a inconstitucionalidade retroage ali ao início da elaboração da lei, como se ela nunca tivesse existido. Todavia esses efeitos podem sofrer a chamada modulação dos efeitos ou decisão que vai fazer essa alteração desses efeitos. Então, em regra, os efeitos são retroativos, ex tunc, mas o Supremo, com base no interesse social ou questões que envolvam segurança jurídica, pode modular os efeitos, ou seja, tornar efeito ex tunc, bateu dali para frente. Ex tunc, pensou, tunc é daqui para frente, nunc dali para trás. E aí o Supremo substitui a sanção de nulidade, que é por anulabilidade, né? Então essa é uma decisão ali de natureza modificativa, chamada decisão modificativa na jurisdição constitucional, que altera ali os efeitos ou simplesmente modulação dos efeitos. A regra é 2/3 dos ministros, precisa de 8 de 11 ministros votarem favoráveis para que seja possível a modulação dos efeitos. Quórum de instalação também de 2/3, ou seja, para iniciar o julgamento precisam estar presentes pelo menos 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 8, e para declaração de inconstitucionalidade, regra de maioria de plenário, maioria absoluta, primeiro número inteiro acima da metade. No Supremo Tribunal Federal nós temos 11 ministros, por óbvio, então o primeiro número acima da metade é o número 6, então 6 ministros são necessários para fazerem o julgamento da inconstitucionalidade, declarar a inconstitucionalidade de uma determinada lei. Sobre as tutelas provisórias, liminar na DPF, cautelar na ADI, na DC e na DO, a regra é que elas são votadas pelo plenário. O ministro relator ele pode dar um voto, esse voto em casos de não existir o expediente naquele dia, ou não ter o Supremo Tribunal expediente, ou estar em recesso, ele pode dar in limine a cautelar, e essa cautelar deverá ser referendada pelo plenário. Então, aqui quem diz que existe decisões monocráticas se engana. Nesse caso, não tem uma decisão monocrática. A decisão é apenas in limine em caso de ausência de expediente forense ou ainda nas férias forenses, mas a decisão sempre é adotada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Como eu posso entender o que é o objeto de cada um das ações do controle concentrado? Então, tem o ADI. A ADI declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou federal posterior à Constituição, ato normativo federal ou estadual posterior à Constituição Federal, e a decisão final tem ambivalência, ou seja, se como a natureza do pedido da decisão é declaratório, a inconstitucionalidade tira a norma do sistema jurídico, a constitucionalidade mantém. Então, aqui tem o caráter ambivalente. A cautelar não tem critério ambivalente. As cautelares não têm critério ambivalente. Não significa porque o Supremo deu a cautelar ou ele não deu a cautelar, que significa que o mérito será julgado na forma da cautelar. E a ADC? A ADC ela serve para qual finalidade? Então, a União Federal, lei federal, a União está perdendo em processos. Existe no controle difuso uma série de decisões judiciais, ou seja, aqui eu tenho uma série de decisões
contrárias ao interesse da União, e ali a União, um dos legitimados do artigo 103, ingressa com essa ação declaratória para que suspendam, então, no âmbito cautelar as ações em curso e, ao final, ali se declare a constitucionalidade de uma lei. Quero falar um ponto importante. Na ADI, a cautelar só serve para suspender a eficácia da lei ou ato normativo até o final do processo. Então, na ADI, a cautelar apenas suspende o ato normativo até o processo, a suspensão da eficácia. Na DC, a cautelar serve para suspender os processos em curso até a decisão final. Objetivo, declaração da constitucionalidade. Também é ambivalente. Se for julgado procedente, norma válida e constitucional. Se for julgado improcedente, ali a norma será retirada do sistema jurídico. Critério: precisa ser uma lei federal, ela precisa estar tendo essa controvérsia judicial e ter o pedido da declaração da constitucionalidade. E ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, tem normas constitucionais, essas normas constitucionais estabelecem direitos ou mesmo determinadas situações que precisam ser realizadas pela burocracia do Estado. Não advém lei ou ato normativo regulamentando tal questão, de forma total ou parcial. Cabe, então, ação direta de inconstitucionalidade para que seja declarada a inconstitucionalidade ou que ainda que seja estabelecido tempo hábil para que o Congresso Nacional ou o âmbito federal regulamente as normas, as normas que precisam ser regulamentadas para garantia das normas de eficácia limitada da Constituição. E a DPF? A DPF ela serve para impugnar leis anteriores à Constituição, normas anteriores, por exemplo, Código Penal, Código de Processo Penal, Código Eleitoral, Código Tributário Nacional. São normas que foram criadas antes da Constituição Federal. E elas podem fazer aquele chamado juízo de recepção ou não recepção. Como eu faço o juízo de recepção? As normas anteriores à Constituição são recepcionadas pelo novo ordenamento desde que compatíveis do ponto de vista material, ou seja, se a norma é materialmente, do ponto de vista do conteúdo, compatível com a Constituição, ela é recepcionada. Se ela é incompatível do ponto de vista formal, ela é recepcionada, desde que não seja incompatível materialmente. Exemplo, o Código Tributário e o Código Eleitoral foram elaborados como leis ordinárias, mas na Constituição de 88 foram recepcionados como leis complementares. Para serem alterados, precisam ser alterados na forma de lei complementares, porque foram recepcionados por leis complementares. O Código de Processo Penal, o Código Penal, a CLT eram decretos-leis, só existiam essa forma não existe no sistema jurídico brasileiro, eles foram recepcionados como leis ordinárias, só podem ser alterados como leis ordinárias. A DPF então faz o controle de constitucionalidade, de recepção ou não recepção das normas anteriores à Constituição, de normas posteriores à Constituição, normas secundárias, ali não são normas primárias. Atos normativos secundários, como resoluções do Poder Executivo, decretos regulamentares, norma infralegal, como portaria, resolução, norma técnica de agência reguladora. Todas essas normas que não podem inovar no sistema jurídico, mas apenas podem particularizar aquela generalização da lei, que podem ser objetos do controle no âmbito federal. E no âmbito municipal, leis municipais podem ser objeto do controle concentrado por meio de ADPF. Então, controle concentrado de lei municipal em face da Constituição Federal, ADPF. Casos excepcionais, então lembra, existem os casos de normalidade, mas existem casos que são excepcionais, que fogem da normalidade. Nesses casos, nós temos aqui a necessidade de restabelecimento da ordem. Nesse caso, quais são eles? São 3 modalidades. Tem intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Intervenção federal é uma situação excepcional. Normalmente, a União só pode intervir nos estados e os estados podem intervir no município. Mas essa intervenção não pode ter caráter político, ela tem que ter caráter jurídico. Deve observar os artigos 34 no âmbito da intervenção federal nos estados e artigo 35 dos estados nos municípios. Lembrando que eu tenho em regra o controle é feito
por um decreto do Poder Executivo, mas existe a possibilidade também da ad interventiva, em que, uma vez violados os princípios sensíveis da Constituição previstos lá no artigo 34, é possível o Procurador-Geral da República ajuizar perante o Supremo Tribunal Federal uma ad interventiva que, uma vez reconhecida essa violação dos princípios sensíveis, vai ordenar, então, que ao Poder Executivo faça o decreto da intervenção federal. Qual é o objetivo da intervenção federal? Então, restabelecimento do respeito à Constituição, a preservação dos princípios fundamentais, as regras de competência, cumprimento da lei federal e de decisões judiciais. Então, ela é feita no âmbito federal em geral pelo decreto do presidente da República, que vai nomear o que? O interventor, vai submeter ao controle posterior, então, controle que é feito pelo Poder Legislativo é posterior ao decreto, então o primeiro presidente decreta a intervenção, nomeando interventor, estabelecendo seus poderes, prazos e limites desse poder e submete ao controle do Congresso Nacional, que nos termos do artigo 49, inciso 5º, pode sustar ali os atos que exorbitem o poder regulamentar do Poder Executivo no âmbito do decreto presidencial. Lembrando que ele vai ouvir o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República, e esses órgãos são meramente opinativos e vai decretar então ali a intervenção federal. Como eu falei para vocês, também é possível que o PGR ingresse com a ad interventiva se houver violação da forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia municipal e prestação de contas pública direta e indireta. Aqui, esses são os princípios sensíveis. Também ocorre a intervenção estadual, que é feita nos municípios, artigo 35. O governador também decreta, vai submeter à Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas. Lembrando que se tanto o Congresso Nacional quanto a Assembleia Legislativa, seja no âmbito federal ou estadual, estiverem de recesso, vai ser chamada uma sessão extraordinária em 24 horas, nos termos do artigo 36 da Constituição. Assim como no âmbito federal existe a ad interventiva, existe a ad interventiva no âmbito estadual, que é feita pelo Procurador-Geral de Justiça, o chefe máximo do Tribunal de Justiça. Se o Estado deixar de pagar sem motivo por força maior 2 anos consecutivos a dívida pública, não forem prestadas contas na forma da lei, não tiverem sido aplicados um mínimo de exigidos para ensino e saúde, ok? Vamos lá. Temos também o estado de defesa. Aqui o estado de defesa também é decretado pelo presidente da República, ouvidos o Conselho de Defesa e o Conselho da República, para ali prontamente sanar ou restabelecer a ordem no âmbito que esteja sendo ameaçado por calamidade pública ou ainda por iminente instabilidade. Temos o estado de sítio, em que ocorrem casos que envolvam, também é feito um decreto que é feito um decreto para pedir autorização ao Congresso Nacional em primeiro lugar, e o Congresso Nacional autorizando o presidente, nos casos de comoção de repercussão nacional ou ainda o caso de guerra, ou ainda a invasão ou ameaça estrangeira, é possível o presidente ali decretar o estado de sítio. Lembrando que no estado de sítio há uma série de restrições, como direito de reunião, direito de locomoção. Tudo isso é preciso que vocês leiam aí o artigo 136, 137 seguintes da Constituição. Poderes, nós temos aqui, como são feitos os poderes no âmbito da Constituição. Legislativo no âmbito federal, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, deputados federais, no mínimo 8 por estado e máximo 70. Até antes da emenda, de uma outra emenda, nós temos 513 deputados, eles representam o povo e têm um mandato de 4 anos. Os senadores federais, eles representam as unidades da federação, são 27 unidades. Nós temos 3 por unidade, que totalizam 81, na qual eles são eleitos para um mandato de 8 anos, que são renováveis. 1/3 a cada 4 anos. 1/3, depois 2/3. 1/3 e depois 2/3 são renovados.
Nós temos então a função típica do poder legislativo é legislar, criar leis, mas ele também pode ter uma função atípica de julgar as contas do chefe do poder executivo. Em geral, quando ele vai fazer emendas constitucionais, ele vai ter que observar limites circunstanciais, ou seja, não pode ser emendada a Constituição em sede de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. Limites subjetivos, a iniciativa ou é do presidente da República, de 1/3 no mínimo da Câmara dos Vereadores e do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Senado, e 1/3 das Assembleias Legislativas. Então, 1/3 das Assembleias Legislativas. Nós temos aqui 3 limites subjetivos. Presidente da República, um mínimo 1/3 da Câmara ou do Senado, ou 1/3 também das Assembleias Legislativas dos 27 entes federais, estados e o DF. Limite formal. Vai ter que ser votada em cada casa em 2 turnos, tem que observar pelo menos 3/5 de quórum, tem um quórum de 3/5 em votação em 2 turnos, sob pena de não sendo alcançado esse quórum, não ser passada essa situação. E depois promulgada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Limite material são as cláusulas pétreas, forma federativa, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. Lei complementar. A Constituição vai estabelecer quais são as competências da lei complementar, que é uma lei de competência nacional, e ela se difere da lei ordinária. Por quê? Porque a competência, o quórum de sua aprovação, além de ter matérias específicas, das quais a Constituição atribui quais são os assuntos que devem ser tratados por lei complementar, exemplo, questões eleitorais e questões tributárias, a lei complementar ela é uma lei nacional, ou seja, não é uma lei da União, é uma lei de todos os entes federativos. Então, uma lei nacional, e ela é votada pela maioria absoluta dos membros, ou seja, tem que estar ali a maioria dos membros de uma casa para ser instalado, e o voto tem que ocorrer da maioria dos membros, não é a maioria dos presentes. A lei ordinária, por sua vez, é uma lei que pode tratar das matérias que não são de lei complementar, e nessa lei pode ser maioria simples, maioria dos presentes. Tem que ter a maioria absoluta para instaurar o quórum de análise, mas a maioria dos presentes é que aprova a lei ordinária. Temos a lei delegada, né, que o presidente da República pede ao Congresso Nacional para legislar sobre determinados assuntos. Ela pode ser estabelecida por delegação, na qual se estabelece esses limites do presidente, podendo ser em votação única e vedada qualquer emenda. Então, ela pode ter ou não o controle da aprovação por parte dos poderes. Se ela não tiver a necessidade de revisão daquilo que foi delegado ao presidente, nós podemos chamar de delegação própria. Se houver a necessidade de revisão pelo Congresso Nacional, chama-se delegação imprópria. Nesse caso, apenas o Congresso Nacional não pode fazer nenhuma emenda àquele tipo legislativo, podendo tão e simplesmente votar pela aprovação ou pela reprovação da lei delegada. Medida provisória, nós sabemos que o binômio é relevância e urgência. Existem casos em que o presidente, mediante medida provisória, pode legislar, mas ela também está imposta a alguns limites. Lembra, a República e o Estado Democrático, que está alicerçado no Estado de Direito, significa o governo de leis e não de homens. Então, um limite do poder, ninguém detém o poder absoluto. É superado aquele primado do direito administrativo dos estados soberanos anterior às revoluções oitocentistas, que era the king don't know wrong, o rei não erra, não. Passou o rei a ter responsabilidade, o Estado passa a ter responsabilidade. Então, existem limites. O que não pode ser objeto de medida provisória? Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, direito processual penal, direito processual civil, organização dos poderes, carreiras e membros, planos plurianuais, orçamento, suplementares, matérias de lei complementar. Então, não pode ser objeto aí
de medida provisória. O que pode ser? Tudo que não for. E tem uma série de coisas que pode ser. Limite temporal. Ela é válida por 60 dias, prorrogáveis por igual período, limite de 120 dias. Quem analisa? É o plenário? Não, são as comissões mistas dos deputados e dos senadores, examinam a MP, emitindo parecer antes de serem apreciadas em sessão separada por cada uma das casas. Então, quem vai fazer a análise vai ser primeiro a comissão mista. Se não for a comissão mista, aqui eu tenho um vício de inconstitucionalidade inconstitucionalidade formal por violação ao devido processo legislativo. Temos os decretos legislativos, também são produzidos pelo Legislativo para referendar tratados internacionais, exemplo típico. Resolução que vincula as competências privativas de cada uma das casas. Não está sujeita a sanção ou veto, sendo promulgada pela mesa da casa que editou. Importante lembrar que também tem os poderes, o Poder Legislativo tem o poder de instaurar comissões parlamentares de inquérito, tem poderes quase judiciais, não podem quebrar fazer escuta telefônica, sigilo de dados não pode ser quebrado sem ordem judicial, mas podem fazer quais medidas? O quebra de efeito de sigilo telefônico, sigilo bancário, telemático, fiscal, e podem também haver decretação de prisão quando as partes não falam a verdade. Está lá regulado no artigo 58 do parágrafo 3º. O Poder Executivo ele tem função atípica de legislar por medidas provisórias. A função típica é administrar, então ele administra no âmbito federal, chefiado pelo Presidente da República, que exerce ali a função de chefe de Estado, chefe de governo, chefe de Estado, aquele que representa o Brasil no exterior, as relações internacionais, e chefe de governo, o chefe mais alto ali da política interna do governo. Só pode ser presidente cidadão brasileiro nato com idade mínima de 35 anos. Na esfera estadual é o governador dos estados, que tem uma idade mínima de 30 anos. E no âmbito dos municípios, o prefeito, que tem que ter idade mínima de 21 anos. O mandato deles se dá pela eleição no sistema majoritário, aquele que tem o maior número de votos, e tem um mandato atual para governar a cada 4 anos. Então aqui nós temos a formação do material para vocês, que eu trouxe para vocês. Lembrando que se o presidente ou ainda o governador ou o prefeito realizarem atos que atentem contra a situação do crime de responsabilidade, por exemplo, no âmbito federal, eu tenho ali o processo instaurado na Câmara dos Deputados, que vai fazer o juízo de admissibilidade, verificado ali se estão preenchidos os requisitos para análise, e o julgamento vai ser feito pelo Senado Federal, devendo ser exercida a ampla defesa e o contraditório. E se o presidente perder ali os cargos políticos, a regra do texto constitucional é perda do mandato, inabilitação para a função por 8 anos. No caso da presidente Dilma, foi feita a cisão desse julgamento. Ela foi empichada, ela perdeu ali a função, ela foi afastada das suas funções de forma definitiva, só que ela não perdeu os direitos políticos ou ficou inabilitada para as funções durante 8 anos. Como, por exemplo, aconteceu no governo Collor. Collor foi empichado, ele perdeu a função ali por entender o Senado que ele tinha cometido crime de responsabilidade, todavia ele perdeu ali os direitos políticos por 8 anos. Nós temos que lembrar também que existe uma série de questões que são de iniciativa do presidente da República, está lá nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, a iniciativa do presidente da República é importante. Casos que envolvam a administração pública, aumento de despesas, são de competência do presidente da República. Se for legislado pelo parlamentar, inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Poder Judiciário, nós sabemos aqui que são 3 garantias que o Judiciário tem: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Nós sabemos que o topo
do sistema jurídico está o Supremo Tribunal Federal, depois nós temos abaixo do Supremo os tribunais superiores, STJ, que decide tudo sobre a questão da legislação federal. Quem decide sobre a legislação federal e relação constitucional do âmbito do trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior Eleitoral decide sobre as questões e regulamenta questões eleitorais, e o STM decide questões do direito penal militar. Nós temos aqui os principais garantias dos direitos fundamentais. Direito de petição: qualquer pessoa pode peticionar ou requerer perante o poder público qualquer questão envolvendo seu interesse ou interesse coletivo. Temos o habeas corpus, que serve para defesa do direito de ir e vir, então pode ser prévio, como um ponto importante aí, que é para evitar que a pessoa seja presa quando ela vai depor numa CPI. Temos ali um salvo-conduto, que é o habeas corpus preventivo, e temos o habeas corpus repressivo, contra abuso de poder ou ainda ameaça ao direito de ir e vir. Temos o habeas data, que serve para impugnar quando a administração pública não dá acesso ao banco de dados de obrigação ou ainda informações de banco de dados pessoais do impetrante, retificação desse banco de dados ou ainda assentamento. Temos o mandado de injunção individual, que serve para permitir que a parte requeira o exercício do direito que está sendo obstaculizado por omissão inconstitucional por parte do poder público, de norma de eficácia limitada, que impeça o exercício do direito à nacionalidade, soberania e cidadania e direitos fundamentais. O mandado de segurança, que serve para impugnar o quê? Abuso de poder ou abuso de autoridade ou ilegalidade da conduta da administração que não é amparado por habeas corpus, ou seja, direito de ir e vir, ou ainda habeas data, acesso a informações pessoais do impetrante, retificação ao assentamento, desde que a violação do exercício do direito fundamental se dê por prova documental nos termos da Lei 2016 de 2009. Temos o mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado para garantir direitos coletivos e de individuais homogêneos, nos termos do artigo 21, parágrafo único da Lei 2016, que regulamenta o artigo 5º, inciso 70, então pode ser proposto por partido político com representação no Congresso Nacional em prol dos seus filiados, a associação ou o órgão sindical constituídos há pelo menos um ano em prol de seus associados ou filiados. Que busca ali então garantir o direito da categoria ou ainda o direito individual homogêneo. Ação popular, que é um meio que serve para a garantia da proteção do patrimônio público, do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural, além da moralidade administrativa, pode ser impetrado por qualquer cidadão, ou seja, pessoa que tem o título de eleitor, nos termos do artigo 1º da Lei 4.717/65, visando então a garantia dessa moralidade pública e desses interesses. Além disso, tem a ação civil pública, que pode ser proposta em geral pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pela autarquia, pelas fundações públicas, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou por associação constituída há pelo menos um ano e cujas finalidades institucionais sejam o objeto do artigo 1º da Lei 7.314 de 85, então Lei 7.314 de 85, Lei 7.342 de 85, e nós temos aqui, ela visa ali proteção do meio ambiente, também dos bens históricos, paisagísticos, grupos culturais, grupos étnicos, economia popular, direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Então, essas são aí os remédios constitucionais, um panorama geral do que pode cair para você. Nós temos que falar também um pouco sobre nacionalidade. Lembrando que existem o brasileiro nato, que é aquele que é nascido no território nacional. Nós adotamos uma forma mista, tanto o ius solis quanto o ius sanguinis. Lembrando que os nascidos na República Federativa do Brasil, eles são brasileiros. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que a qualquer tempo esteja a serviço do Brasil, ou ainda os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados na repartição competente, ou seja, num consulado, e venham a residir no Brasil ou optem a qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, ou seja, pode
uma série de situações. Os nascidos no Brasil, os nascidos no estrangeiro com pais trabalhando no exterior e os nascidos no estrangeiro que sejam registrados na repartição pública e a qualquer tempo venham residir no Estado brasileiro. Nós sabemos que temos cargos privativos de brasileiros natos. Quais são esses cargos privativos? Presidente da República e vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados, porque pode assumir interinamente a presidência da República. Presidente do Senado, idem, pode assumir a presidência da República temporariamente. Ministros de Estado e carreiras diplomáticas e oficiais das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. E para obter a naturalização, como faz, professor? Primeiro, nós temos dois tipos de naturalização. Primeira, a naturalização de estrangeiros provenientes de língua portuguesa, precisam residir no Brasil por pelo menos 1 ano, de forma ininterrupta e ter idoneidade moral. Então, brasileiros que de origens de países de origem portuguesa. Índia, cidade de Goa. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Portugal. São os países, em geral, que falam português. E essas pessoas, se elas ficarem no Brasil de forma ininterrupta por 1 ano, terem idoneidade moral, ou seja, não terem condenação criminal, podem obter a nacionalidade brasileira. Para os demais estrangeiros, 15 anos de residência ininterrupta e ausência de condenação penal. Então, 15 anos de residência ininterrupta, mais ausência de condenação penal. Brasileiro nato não pode ser extraditado, mas pode ser entregue ao Tribunal Penal Internacional. O Brasil reconhece a autoridade do Tribunal Internacional Penal se o brasileiro tiver cometido crimes contra os direitos humanos, ele pode ser entregue para o Tribunal Penal Internacional. Brasileiro que perde a sua naturalização, que tiver a sua naturalização cancelada por sentença transitada e julgada por cometer conduta nociva ao interesse nacional, ou ainda nos casos de tráfico internacional de drogas, pode ser extraditado. Ou ainda o Brasil pode o brasileiro pode perder a nacionalidade em casos em que o outro país não lhe reconhecer a autoridade, ele se naturalizar, exceto quando o outro país reconhecer a dupla cidadania. Então, primeiro, o brasileiro nato perde a cidadania se ele se naturalizar por outra cidadania que não reconheça a dupla cidadania. 2, que tiver imposição de naturalização do país estrangeiro assim que exigir para o exercício dos direitos civis, ou seja, para continuar naquele país, ele precisa, para trabalhar, ele precisa ser naturalizado. Essa situação também não gera a perda da nacionalidade do brasileiro nato. Então, brasileiro nato, quando se naturaliza para outro estado, em regra, perde a nacionalidade brasileira, exceção quando o estado estrangeiro reconhecer a nacionalidade estrangeira, ou quando houver imposição de naturalização para não perda dos direitos de cidadania, exemplo, para trabalhar no exterior. O brasileiro naturalizado pode perder a cidadania se tiver cometido antes da naturalização crimes, por exemplo, como tráfico de drogas, ou que atentem ao interesse nacional. Aí, nesse caso, se esse crime foi cometido antes da naturalização, é possível ter a naturalização cancelada. Lembrando, o que é extradição? É o ato pelo qual o Estado entrega à justiça de outro Estado um indivíduo ou acusado de um delito por considerá-lo competente. Então, no Brasil, nenhum brasileiro nato vai ser extraditado, salvo naturalizado que por crime comum tiver praticado antes da naturalização o envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou opinião. Ou seja, se estiver sendo perseguição política, o Brasil tiver dado asilo político, aquela pessoa não será extraditada. Expulsão. O que é expulsão? É um modo coativo de retirar do território nacional um estrangeiro por delito, infração ou ato que torne inconveniente a defesa e a conservação da ordem interna do Brasil. A União é uma entidade política que tem competência para legislar sobre expulsão. Artigo 22, inciso 15 da Constituição Federal. Então, compete exclusivamente ao presidente da República resolver sobre conveniência e oportunidade de expulsão, sua revogação, que fará por decreto presidencial passivo do controle de constitucionalidade e legalidade do Poder Executivo. E deportação, meus amigos? Deportação é a saída compulsória do estrangeiro que ingressou ou permanece irregularmente, ou seja, a pessoa não tem ali o visto, o pedido de autorização para permanência ou residência permanente no Brasil. Nesses casos,
é caso de extradição, que é ou deportação nesse caso, que não decorre da prática de nenhum ilícito, mas por vício administrativo. Então, extradição. Há um delito praticado fora do território nacional. É vedada de modo absoluto a brasileiro nato, sendo possível a brasileiro naturalizado que cometeu crime antes da naturalização. Expulsão. Há um delito praticado no território nacional por estrangeiro. Não há expulsão de brasileiros. O Brasil não expulsa brasileiros no território, no Estado democrático de direito. Deportação é a devolução compulsória de estrangeiro pelo não cumprimento de requisitos para entrar ou permanecer no território. Na deportação, não há deportação de brasileiros, aqui em ponto importante. Direitos políticos. Direitos políticos, o que é importante entender? Direitos políticos porque nós vivemos um Estado democrático de direito. Implicam um conjunto de regras que possibilitam a participação de eleitores na distribuição do poder do Estado. Lembra que a alistabilidade diz respeito à capacidade eleitoral ativa, ou seja, capacidade de votar. E a elegibilidade, a capacidade eleitoral passiva, a capacidade de ser votado. Existem condições mínimas para elegibilidade. Quem pode ser votado? Precisa ter a nacionalidade brasileira. Lembrando que candidato para presidente e vice-presidente da República tem que ser brasileiro nato. Estar no pleno exercício de direitos políticos, ou seja, direito de votar e ser votado, não ter cometido nenhum crime ou sentença penal condenatória. Ter o alistamento militar, ter título de eleitor, facultativo entre 16 e 18 anos. Domicílio eleitoral na circunscrição eleitoral correspondente, o presidente será no país inteiro. Governador, senadores e deputados federais, estaduais e distritais será só o estado ou distrito federal e o prefeito será o município. Filiação partidária obrigatória, ou seja, não existe candidatura avulsa. Idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente, senador da República, 30 anos para governador e vice, 21 para deputados, prefeitos, vices, juiz de paz e ministro de Estado e 18 anos para vereador. Não admite-se o quê? Candidatura avulsa. E no nosso caso, o voto é obrigatório. Lembrando que o voto é obrigatório, mas a cláusula pétrea é o voto secreto, direto e universal, podendo ser alterada por emenda constitucional. Nós temos também, além dos direitos, nós temos a classificação dos direitos fundamentais. Temos direitos de primeira geração, que são aqueles direitos que estão no artigo 5º, que estabelecem um absteísmo do Estado. O Estado não deve interferir na vida privada desses indivíduos, ou deve garantir ainda o exercício por meio de garantias processuais no direito processual civil e processual penal. Temos os direitos sociais, que são aqueles direitos que restringem a liberdade de contratação, aquela plena liberdade de contratação para garantir ali condições mínimas como salário mínimo, jornada de trabalho, 13º e fundo de garantia, proteção contra dispensa arbitrária. E temos os direitos sociais prestacionais, que são saúde, educação, moradia, alimentação. Todos esses dependem do direito público. Esses seriam, então, meus amigos, voltando para mim, aqui os elementos necessários para sua aprovação. Aqui eu trouxe para vocês um rol mínimo que vai garantir aqui para vocês a sua aprovação. Busquem estudar, busquem ler a Constituição, que vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Um forte abraço, boa prova, até o nosso próximo encontro.